Vamos falar um pouco sobre as 4 frases. Quando você usa as 4 frases, você pede para a divindade para limpar as suas memórias. As frases "sinto muito" e "me perdoe" precisa ser usada com cautela, porque são frases de limpeza. Elas remetem ao arrependimento e perdão. A tendência do ego, quando a gente está pronunciando essa frase sem estar consciente do que está falando, a tendência do ego é nos colocar no lugar de vítima, com sentimento de vitimismo. Muitas vezes, quando não estamos na presença, quando não estamos conscientes, quando a gente não está nessa presença, o ego transforma esse sentimento de arrependimento em culpa e em remorso. E muitas vezes isso acontece e nós estamos ali repetindo a mesma coisa 108 vezes. Porque a gente costuma fazer, muitas pessoas fazem o Ho'oponopono com o Japamala, repetindo várias vezes. Não estou aqui, um parênteses, dizendo que é certo ou errado. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes a pessoa está ali repetindo as 4 frases com o Japamala e está repetindo o "sinto muito" 108 vezes. E não está consciente, não está no presente, então ela não está percebendo que ela está emitindo uma energia de culpa e remorso. E aí, quando ela entra nessa frequência, quando ela está com esse sentimento de culpa e remorso, ela entra na frequência do vitimismo. E isso é, de certa forma, uma armadilha. Porque, de repente, você está ali falando, "eu sinto muito, me perdoa", mas o seu pensamento está acompanhando essa frase com outros pensamentos. Com pensamentos, por exemplo, eu me desculpa porque eu fiz isso, ou eu não fiz por intenção, ou o sentimento que você vai nutrindo ali não é um sentimento bom. Então, o que você faz? Pela lei da atração, você acaba atraindo mais disso para você, mais daquele acontecimento que está te trazendo o sentimento de vitimismo, de sentimento de culpa. Então, você precisa estar atento quando você estiver falando essas frases. Você tem que estar consciente na presença, né, no presente, e falando com um verdadeiro arrependimento e não com remorso e culpa, porque a culpa e remorso não traz fruto nenhum. Se você olhar na escala de Hawkins, você vai ver que culpa e remorso é uma frequência muito baixa. Então, quando você está nessa frequência, você está lá embaixo, você não está nutrindo ou trazendo nenhum efeito bom para você no momento em que você está repetindo as frases. O Ho'oponopono, a filosofia do Ho'oponopono é assumir responsabilidade por tudo. Então, quando você fala "eu sinto muito", mesmo que inconscientemente, como eu falei antes, você está criando uma situação nova nessa frequência que você está vibrando. Então, a sua vibração, a sua frequência é que está criando nesse momento. E a maior parte do tempo, as suas memórias inconscientes é que está te conduzindo. E elas estão te conduzindo porque essas memórias foram gravadas lá porque a sua criança interior entendeu errado uma emoção, um acontecimento. E se ela entendeu errado um acontecimento, uma emoção, você está inconsciente, você vai vibrar o que a sua criança interior está ditando para você, o que ela está dizendo. Então, nós somos movidos por essa nossa criança. E quando a gente fala isso, que nós somos movidos, ou quando a gente fala da criança interior, para você pedir perdão, que o seu inconsciente é a criança interior, porque é essa associação que o Ho'oponopono faz, muitas pessoas podem não acreditar, mas nós somos movidos pela nossa criança interior. E eu vou te dar um exemplo disso. Por exemplo, quando nós estamos tristes ou chorando, mesmo quando somos adultos, nós nos deitamos em posição fetal e choramos encolhidos na cama ou onde for,
em posição fetal, porque inconscientemente nós estamos nos remetendo ao útero da nossa mãe. Nós estamos buscando proteção. Por isso nós nos encolhemos e ficamos nessa posição. Um outro exemplo é quando nós estamos passando por alguma situação, algum sofrimento. A primeira coisa que a gente lembra é de chamar a nossa mãe. Mesmo quando você é adulto. Você passa por alguma situação, você fala, ai, como eu queria que minha mãe estivesse aqui. Ai, eu quero minha mãe. Não é assim que a gente pensa? Qualquer situação de perigo, de mágoa, de dor, qualquer situação de insegurança, a primeira pessoa que vem na sua mente é chamar a mãe. Então, nós somos movidos por essa criança. Porque no momento em que você sofre um alto impacto emocional, é ela que vem à tona. O seu consciente desaparece. E a sua consciência interior, que é o seu inconsciente, traz à tona as memórias mais fortes que você tem a respeito. Então, você precisa tomar cuidado e curar sempre. É por isso que o Ho'oponopono foca na nossa criança interior, no nosso inconsciente. Porque é ele que nos move, é a nossa criança que nos move. E a única forma dela não estar no controle é você estar na presença, é você estar consciente quando estiver fazendo, falando ou agindo sobre qualquer assunto. Então, como falar as frases? E qual o significado de cada uma delas? Por exemplo, você fala, eu sinto muito. Sinto muito é a expressão verdadeira de que você está tomando consciência de sua responsabilidade. Quando você fala sinto muito, você está tomando consciência de que você é o único responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Quando você diz me perdoe, você está confirmando que agora você está consciente da tua total responsabilidade. Você quer fazer diferente. Por isso você está pedindo perdão. Você está avisando para sua mente inconsciente que você agora está assumindo o controle. E sua mente inconsciente entende que precisa ressignificar as suas memórias. E você precisa prestar atenção em uma coisa aqui. Muitas pessoas aqui no canal escrevem embaixo desses vídeos do Ho'oponopono que sentem emoções, algumas emoções ruins na hora da prática. Então, o que você precisa fazer? Você precisa estar atento ao sentimento que essas emoções estão te trazendo. A tristeza é, de certa forma, até compreensível, porque você está ali trazendo um sentimento de arrependimento. Então, sentir tristeza por alguma coisa que aconteceu, até a gente consegue entender. Mas é uma tristeza momentânea. Você sentiu ali aquele momento e já pediu perdão, então ela já vai embora, ela já passa. Mas você precisa observar que se depois de você sentir essa tristeza, não vem um outro tipo de sentimento que é o remorso. Se vem o remorso, cai naquela armadilha que eu te falei do ego querendo te trazer culpa. Quando você disser me perdoe, lembre-se de não só falar me perdoe da boca para fora. Você precisa perdoar de verdade. Você tem que falar me perdoe tendo o sentimento verdadeiro e perdoar de verdade, não só da boca para fora. O Ho'oponopono não é sobre os outros. Eu sempre falo isso. Todo mundo fala isso, e isso tem que entrar na tua cabeça. Você que ama o Ho'oponopono, que é praticante do Ho'oponopono, tem que entender que o Ho'oponopono não é sobre os outros, mas sim sobre você mesmo. Não existe os outros. O que existe é você e tudo aquilo que você projeta de dentro para fora. E mesmo que esses outros tenham te feito algum mal, e que esse mal seja muito grave, lembre-se que se ela está aí na sua vida, na sua existência, se essa pessoa está aí te fazendo mal, foi porque você a trouxe para sua vida. Por distração, por inconsciência, ou até porque você precisa ser tratado nessa área. Muitas vezes, algumas pessoas vêm para a nossa vida porque nós precisamos ser tratados naquela área. Então, aquela pessoa se dispõe a vir
nos cutucar naquele ponto fraco para que a gente seja curado, para que a gente seja tratado. Então, lembre-se disso. E se você sentir peso, tristeza, culpa, você tem que ter noção que você vai atrair mais do mesmo, mais dessas situações, mais situações parecidas com essa. E quando isso acontece, quando você sente tristeza, quando você sente culpa, é o seu ego que está no controle. Se você estiver repetindo as frases e o sinto muito, me perdoe, estiver te trazendo esses sentimentos pesados, eu te aconselho que você pare um pouco de fazer as 4 frases e passe apenas a repetir: te amo, sou grata, te amo, sou grata. Fica repetindo: te amo, sou grata. Ou purifica, purifica, purifica. Você fica repetindo essas frases, porque o próprio Dr. Hugh ele falava sobre isso. Na maioria das vezes, ele não repetia as 4 frases. Ele apenas purificava e dizia: te amo, sou grata. Na maioria das vezes. A palavra te amo, se você analisar bem, o amor é a mais alta expressão de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, tudo que foi criado foi com essa energia, com essa frequência. Então, o amor é a mais alta expressão da divindade. Então, dizer te amo é reconhecer Deus no outro, ou até em você mesmo. Quando você está falando para você mesmo te amo, você está reconhecendo Deus, você está reconhecendo que você é uma extensão desse amor, dessa essência. E o amor, ele tem uma frequência tão alta que quando falamos te amo e é com um sentimento verdadeiro, a pessoa que ouve eu te amo, ela muda a frequência na hora. Porque é bom de ouvir. É bom de você parar e ouvir uma pessoa falar eu te amo. Essa palavra por si só já muda a frequência de qualquer um. E Deus, a divindade, você não pode esquecer que está em tudo. Tudo é a divindade é o todo. E quando você diz eu te amo, você simplesmente está reconhecendo essa divindade no outro. A palavra gratidão. Quando você fala sou grato, você já parou para perceber as reações que o seu ser sente quando você está grato de verdade? Quando você sente gratidão por alguma coisa de verdade, você já parou para perceber quais as reações que se movem no seu corpo? Qual o sentimento que você tem? Ser grato é a maior expressão de amor. É maior até do que você dizer eu te amo. Se você prestar atenção na tabela de Hawkins, a gratidão ela está numa frequência maior do que a frequência do amor, porque a gratidão é uma frequência mais elevada. Se você quer testar o efeito dessa palavra, dessa frase gratidão, você olha para alguém, seu pai, sua mãe, seu marido, e fala para ele, eu te amo. E depois você olha para ele e diz, eu sou grata por você existir na minha vida, grata por você ter me dado a vida, grato por você estar do meu lado, por ser meu companheiro, grato por você ter me sustentado. Fala isso para a pessoa com um sentimento verdadeiro. E você vai ver a reação que você vai causar tanto nela quanto em você. Porque dizer eu te amo, você está expressando o amor, você está dizendo, e é um sentimento bom quando você ouve eu te amo. Mas quando você ouve eu sou grato, a sua vibração se eleva na hora, de tão poderosa que é essa palavra. Então, quando você estiver sem conseguir falar as 4 frases, e dependendo da situação que você estiver vivendo, é mais fácil e é mais eficiente você falar te amo, sou grata, do que as 4 frases. O próprio Dr. Hugh falava sobre isso. Ele falava que nas 4 frases, a cada palavra que você vai falando, você vai subindo a sua frequência. É um processo assim que se você parar para estar na presença e fazer consciente, é por isso que às vezes quando a pessoa fala, eu repito 108 vezes,
Precisa repetir 108 vezes? Eu falo que o Ho'oponopono não é questão de repetição, é questão de sentimento e vibração. Eu não estou aqui julgando ninguém que repita ou que ensine a pessoa a repetir 108 vezes. Não estou aqui para julgar. Mesmo porque eu acho que, como eu sempre falo, o que você precisa fazer é o que funciona para você, o que é certo para você. Por exemplo, muitas pessoas criticam, às vezes colocam alguns comentários aqui, porque a Beth Russo, que eu amo de paixão, ensina o Ho'oponopono mágico, que é repetido 108 vezes. E às vezes as pessoas criticam, porque não precisa ser 108 vezes, que o Dr. Hugh Lane ensina 108 vezes. Então, o que eu explico aqui é que realmente ele não ensina 108 vezes, mas quando ele curou uma ala do hospital, ele repetiu muito mais que 108 vezes. Não só 108 vezes. Ele repetiu quantas vezes fossem necessárias. Por exemplo, a Beth Russo, o Ho'oponopono mágico, ensina você a repetir 108 vezes. As 108 vezes é um número mágico, porque se você fizer a soma para deixar num dígito só, 108 chega ao número 9, que é o número da perfeição, que eu já tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre a geometria sagrada, e esse número é muito importante na criação do universo. Mas a Beth, ela ensina aquilo que ela praticou na vida dela e que deu resultado. Não só para ela, mas para 1 milhão de seguidores que ela tem lá no canal dela, que tem resultados, que fazem também, repete 108 vezes e tem resultados. Eu vejo muitos relatos bons lá no canal da Beth. Então, não venha me dizer que está errado, porque pode ser que não sirva para você, que está errado para você. Mas para muitas outras pessoas, 108 vezes serve e traz muito resultado. Para outras pessoas, 108 vezes já é desnecessário, porque com 1, 2, 3 vezes ela já resolve a situação. E muitas vezes até não resolve, mas não consegue fazer 108 vezes, fica meio cansativo, meio mecânico. Para mim, por exemplo, em algumas situações eu não faço 108 vezes, mas quando eu tenho uma situação que eu preciso impregnar na minha mente, reprogramar a minha mente para aquela situação, então eu repito sim 108 vezes e até mais. Às vezes repito 108 vezes, 2, 3 vezes, para poder reprogramar a minha mente. Então, eu sempre aconselho assim, não existe o certo e errado nem para ninguém, nem para Deus, nem para o universo. O que existe é o que é certo e errado para você. Se for certo para você, você vai fazer e a divindade vai dizer sim e amém. Se for errado para você, você vai fazer e a divindade vai dizer sim e amém. Então, não vai funcionar, certo? Então, faça o que é bom para você. O que o seu sentimento, a sua vibração, a sua energia te acolhe, sabe? Acolhe melhor. Então, o que importa é o sentimento com que você faz. E nessas 4 frases, o Ho'oponopono, ele vai te elevando na vibração a cada palavra. A cada palavra você vai subindo na frequência, até você ser elevada na palavra mais poderosa, que é a do perdão. Algumas pessoas falam que não importa a ordem. E assim, de certa forma não importa. Mas se você faz nessa ordem, por exemplo, que eu faço, que primeiro eu tomo conhecimento, eu sinto muito, eu tomo conhecimento da minha responsabilidade, aí eu peço perdão, aí depois eu falo eu te amo, depois eu falo eu sou grata, eu consigo me elevar nessa frequência de uma maneira assim crescente. Eu não fico oscilando, porque, por exemplo, se você fala eu te amo, sou grata, e depois você fala eu sinto muito, me perdoe, e aí vem aquele sentimento que eu falei de remorso, você cai na sua frequência. Você corre o risco de cair, não necessariamente isso acontece, mas você corre o risco de cair na sua frequência, dependendo do sentimento que você traz. E se você faz nessa outra ordem, você vai elevando a sua frequência. Então, você vai elevando até chegar no nível mais alto, que é o da gratidão, que é mais alto até na tabela de Hawkins. E aí, quando você eleva a sua frequência, quando você já limpou tudo, que você já foi elevando sua frequência no amor, e você chega na gratidão, quando você fala, sou grato, é como se você estivesse pegando todas as memórias e colocando nas mãos do seu eu superior para que ele entregue para a divindade.
E agora eu vou te mostrar aqui na tabela essa sequência, para que você possa entender melhor. Porque você fazendo dessa forma, você seguindo nessa progressão de frequência, quando você entrega para o seu eu superior, para que ele entregue para a divindade as suas memórias, você entra em estado zero. É como se você saísse do seu ego, do seu eu material, e passasse a tomar consciência do seu eu superior, de quem você é de verdade, que é o seu eu superior que te conecta com a divindade. Então, quando você faz dessa forma, você está se desconectando do seu ego. E aí, quando você faz isso, você está entrando em conexão direta, porque o seu eu superior entra em conexão direta com a divindade, automaticamente você está entrando em conexão direta também com a divindade, o seu eu superior é quem solicita a limpeza à divindade. Não é você que faz essa solicitação direta, é o seu eu superior que solicita a limpeza para a divindade. E aí é a divindade que entra em ação, transmutando em pura luz essas energias negativas das suas memórias. O Ho'oponopono é composto por 3 fases, que é a fase do arrependimento, a fase do perdão e a fase da transmutação. Resumindo, o Ho'oponopono, ele é isso. É arrependimento, perdão e transmutação. E quando você faz assim, dessa forma, sinto muito, é arrependimento, depois vem o perdão, depois a transmutação, que é quando você está elevando a sua energia. É como se a sua vida fosse um vidro que está embaçado, que está sujo. E aí, quando você limpa as memórias, você vai deixando que a luz entre. É como se o seu coração estivesse fechado, com as portas fechadas. E aí, quando você abre, você deixa entrar a luz. E o que é que está impedindo a luz de entrar? As suas memórias. E uma coisa que você precisa entender, que muitas pessoas se confundem, é que elas acham que vai fazer o Ho'oponopono, as 4 frases, vai repetir 108 vezes, e num passe de mágica, tudo vai ser mudado, tudo vai ser transmutado. Mas não é como num passe de mágica, não. Mas, quando você faz essa limpeza, quando você transmuta essas memórias, é como se você começasse a enxergar as coisas com mais clareza, como se o caminho fosse abrindo diante dos seus olhos, sabe? E como se a lei da atração começasse a funcionar e você entrasse em ressonância com as coisas equivalentes, com as coisas que você quer e que são equivalentes à frequência que você está, porque você limpou a sujeira, você elevou a sua frequência, então você começa a entrar em equivalência com a frequência em que você está, as coisas vão vindo. Você vai entrando, as coisas que você deseja, vai entrando em equivalência com a frequência que você está. Você deixa de atrair as coisas ruins porque está numa frequência baixa, começa a atrair as coisas boas que estão na frequência que você está vibrando agora. E aí, de repente, as soluções começam a aparecer, as pessoas que podem te ajudar em alguma situação aparecem na sua frente, aparecem no seu caminho. E o que a gente consegue entender é que se você começar a analisar a frequência, na verdade, essas coisas e essas pessoas sempre estiveram ali. Porque essa é a frequência delas, elas sempre estiveram naquela frequência. Quem não estava lá, quem estava abaixo, era você. E quando você se eleva, aí você sobe, é como se fosse várias linhas, várias camadas, você subiu um degrau, subiu para a camada de cima, e naquela camada estão todas as suas coisas. Então, o Ho'oponopono serve para fazer essa limpeza. E agora, o que eu vou fazer é te mostrar aqui que o próprio Rolem desenhou o que é o eu, o que é você, o que é a sua consciência, o inconsciente, o eu superior e a divindade. Você olhando aqui nesse esquema, aqui em cima é um I de identidade própria, um I de I am, de I am de I, de eu sou o eu, porque I am de I, eu sou o eu em inglês, o I é traduzido eu.
Então, esse I aqui representa exatamente isso. Representa o eu, a divindade, o Criador, a inspiração divina. Isso é o que representa. Quando Moisés, na Bíblia, a passagem bíblica, fala que Moisés foi convidado a retirar o povo do Egito, que Deus mandou que ele fosse lá e libertasse o povo, ele perguntou: a quem eu falo para Faraó que me enviou? Quem eu digo que me enviou? E aí a divindade respondeu para Moisés: diga a eles que eu sou te enviou. Eu sou. Então, eu, aqui em cima, é o constante estado de ser. Quando você fala eu sou, você é. Você você existe, você é o ser que é o eu, que é todas as coisas. Você é o constante e permanente estado de ser. Então, o eu, a divindade, é isso. É a identidade própria, o eu. Esse aqui embaixo é o superconsciente. Ele também é chamado de o Pai, pelo Ho'oponopono, que é o superconsciente. E é também conhecido como o Espírito, alguns, o Espírito Santo, centelha divina, o eu superior e o seu eu verdadeiro. Esse aqui é a pessoa ou ser que faz contato com a divindade e que te liga à divindade, porque aqui é você, que é a consciência, que é a mãe, que é o intelecto. A consciência é que liga o subconsciente a todos os outros. É através da consciência, é só tendo consciência, estando na presença, que você consegue a ligação com a divindade. Aqui o inconsciente não consegue nada. Essa parte aqui é o subconsciente, é a criança. Aqui onde ficam as memórias inconscientes, porque aqui também é onde ficam os sentimentos. Só que essa criança aqui, esse subconsciente, ele não filtra nada. Tudo o que vem até ele, ou o que você passa para ele, ele armazena. E se você passa de maneira inconsciente, sem o estado de presença, você passa sentimentos distorcidos. Então você precisa estar sempre na presença, consciente daquilo que você está vivendo e passando para que o seu inconsciente tenham boas memórias. E são essas memórias inconscientes que nós limpamos. Para quê? Para que quando você limpa, conscientemente você limpa essas memórias, aí essas memórias você entrega para o seu superconsciente. O seu superconsciente pega essas memórias e entrega para a divindade. Fazendo uma analogia aqui com esse esquema aqui que o próprio Dr. Hewlett desenhou com a geometria sagrada, a gente pode entender melhor o que é estar em estado zero. Porque o Ho'oponopono, na petição lá do eu, ele diz: eu venho do vácuo ou do vazio para a luz. E aqui, nesse símbolo da mônada, tudo começa com um simples ponto. Um ponto minúsculo aqui, uma simples consciência, que de repente, que é o absoluto, que é o todo, que de repente ele começa a se movimentar em movimentos vibratórios, vai se movimentando, até chegar na superfície. Ele chega aqui na superfície. E quando ele está aqui na superfície, ele olha novamente ao seu redor e começa a criar um outro. Em estado vibratório, ele vai criando uma outra extensão sua aqui. Mas esse ponto aqui, esse início aqui de tudo, é o ponto zero. A partir daqui é que se inicia a criação. Então, quando você entrega as suas memórias para a divindade, quando você pede para transmutar as suas memórias em pura luz, você está nesse ponto aqui. Você está no absoluto, em comunicação
em total existência de comunicação com o todo. Você está aqui, nesse ponto zero, no ponto inicial de criação. A partir daqui, você pode criar o que você quiser. E quando você está com a memória limpa, você cria de acordo com aquilo que você deseja. Então, quando você limpa suas memórias, você sai do plano material, que é o plano relativo, e vai para estado zero, que é o plano absoluto. E cria a partir dali, limpo de memórias negativas.